Bom, hoje é o 15º seminário, que seria no dia 26 de outubro, e foi, só que como a gente esqueceu de gravar, na verdade eu esqueci de gravar, ele está se repetindo até com alguns faltosos, né, no dia que vão ter a oportunidade de rever, então estou gravando agora, nem sei que dia é hoje é 29 de outubro, né? Então, como sempre, é aquela história, o nosso quebra-cabeça que não acaba nunca, e não vai acabar nunca, né? A gente pode ter essa segurança, pelo menos enquanto a gente estiver estudando, porque o conhecimento está sempre avançando, né? E a gente vai a Corrute, de novo, estamos seguindo com Corrute, e só para recordar, o bebê inicialmente, ele reveste a mãe com libido narcísica e vivencia não como tudo, ele separado e diferenciado, mas dentro de uma visão de mundo, na qual a diferenciação eu-tu ainda não foi estabelecida. Mãe e bebê na mente do bebê constitui uma unidade. É esse tipo de relação objetal, Corrute denominou relação self-objetal. Quer dizer, esse texto é de Nora Carneiro-Leão. O bebê, ele não reconhece o outro como o outro, ele reconhece o outro como ele, né? Então, ele não faz essa distinção. Por isso, é uma relação self-objetal, quer dizer, porque ele investe no outro como se fosse a libido narcísica, quer dizer, aquela libido que seria voltada para ele, né? Traz o outro voltado para ele, ele vai ter uma função de estrutura para o bebê, para o self do bebê ainda, como se diz, precário. Informação, exatamente. E aí o Freud achava que era primeiro a libido desorganizada, né? Depois ela se organiza e volta para o ego, que é o narcisismo primário, e ele depois diz que a libido ou vai investir no objeto ou volta para o self. Então, libido objetal seria quando ela investe no objeto. O objeto é tudo que é o outro, né? E quando volta para si seria a libido narcísica. O que ficou depois visto é que não é bem assim, quer dizer, que o Freud até fazia uma distinção, e foi descoberto, foi verificado isso depois, né, que ele usava indistintamente self e ego. Então, o que ele queria dizer era o seguinte, que o ego, na estrutura ego e superego, né, não tem a questão narcísica, quer dizer, na verdade, o narcisismo é onde há o conflito, né? A questão narcísica é fora, quando vai investir no objeto, é fora da área dos conflitos, que o conflito está presente entre o ego e o superego, e tem uma outra área da personalidade do ego em que ele está ligado ao objeto, né? Ao objeto, ao mundo que ele considera fora dele, mas que ele não reconhece como fora, que é o self-objeto, e que vai atender a ele. Isso é livre de conflito. Então, essa libido narcísica não é um vai e vem. Na verdade, você tem a libido objetal e a libido narcísica simultaneamente, onde a libido narcísica é justamente onde Corrute trabalha e criou a teoria dele. Então, a libido narcísica, ela investe o objeto e coloca o self a seu serviço. O objeto investido com libido narcísica passa a se chamar self-objeto e passa a exercer a função de apoiar o self, né? É isso. Mas espera aí, ela é narcísica e, ao mesmo tempo, ela é self-objeto? Não, o self-objeto é um objeto que está exercendo a função, chama-se self-objeto, o objeto que está exercendo a função de estruturar o self. Quer dizer, na verdade, por exemplo, eu vou investir libido narcísica em você, tá? Você vai passar a exercer função de estruturar o meu self. Então, você não é um objeto. O objeto é reconhecido como outro. O objeto eu reconheço ele, é Lindalva, ele é diferente de mim, ele não sou eu. Se eu não reconheço como outro, mas invisto, aí é narcísico. Exato, é o self-objeto. Só que nós vamos ver, né, nós estamos no bebê, bem pequenininho, nós vamos ver, agora vai começar a mudar a história. Porque nós vamos começar a ver que essa libido narcísica, é isso que nós vamos ver hoje, ela se transforma, ela amadurece. Então, ela vai me dar até a possibilidade de poder reconhecer o outro, mesmo o outro estando a serviço do meu self. Aí, mesmo o outro estando internalizado pelo meu self, de uma maneira a estruturar o meu self. Mas isso já é o que a gente vai ver hoje, justamente. Enfim,
Isso aí é bem interessante, porque vai explicar muita coisa que a gente até então não tinha muita ideia. Então, o Corrute propõe que a empatia, a criatividade, o senso de humor, a capacidade para tolerar a finitude do céu e a sabedoria são, na verdade, libido narcísica transformada, amadurecida. Quando você investe no outro, ou investe no meio ambiente, ou investe no não eu, vamos dizer assim, libido narcísica, mas amadurecida. Tá? É como se você fosse transformando essa libido, amadurecendo essa libido, né? Então, a libido, por exemplo, quando eu sou muito bebê, eu nem imagino, eu vou investir libido no outro. Vamos lá, vamos para a empatia, que vai ficar mais fácil de entender. Começar pela empatia. Aí eu tenho essa chargezinha aqui: abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Aí o pai fala: isso é empatia, filho. Quer dizer, você consegue estar no lugar do outro, trazer o outro para si, e aí você entender, mas sabendo que o outro é outro. Mas é libido narcísica, percebe? Porque se não for libido narcísica, você não consegue nem se colocar no lugar do outro. O outro, você não consegue trazer o outro para si. Quer dizer, o indivíduo empático é aquele que consegue colocar-se no lugar do outro através do investimento de libido narcísica, de um narcisismo transformado. Quer dizer, eu me coloco no seu lugar como? Eu vou investir minha libido narcísica em você, eu vou fazer um processo de introspecção, trazer para dentro de mim o seu eu, quer dizer, né, você, e vou entender, e vou fazer uma reflexão sobre e conseguir perceber o que está acontecendo com você. Então, eu sei exatamente como você se sente, mas para saber exatamente como o outro sente, eu tenho que trazer o outro para dentro de mim, para dentro do meu self. Então, ele passa a ser uma libido transformada, amadurecida. E a empatia é assim. Difícil isso, hein? Mais ou menos, né? Se você pensar que para entender, Lindalva, você para me entender, você precisa me levar para dentro de você, emocionalmente falando, você vai ter que investir o quê? No seu self, vai ter que me integrar ao seu self. Se você vai me integrar ao seu Beatriz, Beatriz, como é que a gente faz, então, quando você é mãe? Porque, na verdade, essa coisa mais narcísica, né? Quando falo em narcisismo, eu já penso logo nessa coisa da mãe, assim, porque a mãe, ela, no momento que a criança necessita extremamente dessa mãe, que ela está, é um narcisismo só. Justamente, a mãe porque a criança ainda não tem um self estruturado, aliás, ela só tem rudimentos de self, e ela precisa daquele self-objeto que dá função materna para fazer tudo por ela. E ela vai investir. Mas isso é a criança em relação à mãe. Eu estou falando da mãe em relação à criança. Também a mãe vai se estruturar também como mãe, porque self-objeto, você pode pensar, self-objeto não é só uma pessoa, self-objeto é tudo que estrutura. Então, se aquela criança, aquele bebê, está tendo função de estruturar a mãe como pessoa, como realização, como tudo, essa criança também tem função self-objetal. Só que a questão é que espera-se que a mãe esteja investindo nessa criança uma libido amadurecida, e não como muita mãe pega, que agarra aquela criança para ser o troféu do mundo. Aí ela está sendo precária, ela está usando de um self-objeto, usando a criança como um self-objeto, né, de uma forma muito precária, entendeu? Tá. E aí veria essa mãe narcísica como Freud vê. Não, porque o Freud ele vê que é o seguinte: o narcisismo, ou ele não reconhece o outro em hipótese alguma, ou ele está no objeto, ou ele está em si. E essa visão do Corrute, não, ele passa pelo objeto e volta para si, trazendo o objeto numa função. Tá. Pensa vamos fazer uma no Corrute é uma via de mão dupla.
Isso, é o sempre Freud uma via de seria... mão dupla. E a libido E no narcísica Freud... vai estar sempre par a par com a libido objetal. Quanto mais estruturada a pessoa for, por exemplo, eu for reconhecer você como libido objeto, como pessoa diferente, como uma pessoa diferente de mim, que tem suas necessidades, enfim, mas ao mesmo tempo, você também tem função self-objetal para mim, porque você está aqui agora me assistindo, tá me... entendeu? Sim, sim. Para Freud não seria assim, ou é lá ou cá. E o Corrute diz que não. Tá, entendi. Eu vou. Tem aquele videozinho que a gente já viu, mas eu vou passar de novo. Eu não vi. Nunca viu esse vídeo, não? Não. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Esse vídeo é muito bom, né? É. Muito bom. Eu já tinha visto, assim. Eu também já tinha visto. Deixa eu acabar, porque aqui entrou esse... Eu sem querer apertei o ESC. Bom, ele justamente mostra isso, sendo a única forma que possuímos para ter acesso ao universo psicológico do outro, a introspecção e empatia torna-se o próprio instrumento do campo de investigação psicanalítica. E eu vou mais longe, Linda, mas não é só da investigação psicanalítica, não, do seu campo também. Você tem uma tremenda empatia com as crianças lá na clínica, com os autistas, com as mães, você tem empatia. E você consegue compreender o universo daquelas pessoas. E você consegue compreender por quê? Porque você investe libido narcísica amadurecida, traz para dentro de você, através da introspecção, e compreende o que está acontecendo. A forma de trabalhar isso
é que vai ser diferente para você do que vai ser para mim como psicóloga, que vai ser diferente com o outro que é fono, como vai ser diferente para quem não é da vida, do dia a dia, como a Regina está aqui falando. Quer dizer, ela vai se colocar no lugar de um amigo para entender o que está acontecendo e vai trazer para si também, através da introspecção e empatia. Agora, nós, profissionais que lidamos com pessoas, vamos usar disso como instrumento terapêutico, como instrumento de trabalho. Então, a empatia, na visão de Kohut, é um recurso metodológico essencial a ser utilizado na prática psicanalítica. E eu diria na sua prática também. Se não tem empatia, você não trabalha, você vai ser mecânico. Pois é, agora você entende por que é narcísico, mas é um narcisismo transformado. Sim, entendi. Entendi. Você vivencia, você sente, mas você sabe que não é seu. Isso. Mas tem que colocar dentro de você para você poder entender. Não fica no não eu, fica no eu. Você sente na pele. Você sofre também, né? Mas você sabe que não é seu. Ok. E se separa do outro, né? Exatamente. Você traz para si e se separa do outro. Isso é a libido narcísica amadurecida. Porque você percebe a dor do outro, você percebe que ele sofre, o quanto ele sofre. Compreende a dor do outro. Compreende. Exato, mas você não fica na dor, porque não é sua, né? Você tem essa noção. Mas você vai estar ao lado daquela pessoa dando o que? Aí você vai funcionar como um self-objeto para ela. Aí você vai dar o que é possível, né? Estruturação para ela, daquele momento, o que é possível. Às vezes até não falar nada, é só dar um abraço, como ele fez ali. Só. Né? Às vezes só ouve, né? Falar qualquer coisa, pelo menos. Não, vamos lá, não chora não fica triste não, isso vai passar. Não, chora. Está sofrendo. Chora, pô. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque mexe com o nosso narcisismo, mexe com o nosso self. Você entrar em contato com a dor do outro, de alguma maneira, se você entra com ela dentro de você, você também é ameaçado a se desestruturar, porque você vai sofrer junto. Aí você tenta, não, isso, deixa, tira isso de mim, isso vai passar logo, isso vai passar logo, fica assim, não. Porque você precisa ter estrutura narcísica para suportar aquilo, compreender aquilo e acolher o outro. Precisa saber muito bem quem é você, né? Exatamente, tem que ter amadurecimento. Então, é impossível, isso ocorre, te diz, a interpretação, se primeiramente o analista não empatizar com o seu paciente, ou melhor, se não nos colocar no lugar dos nossos pacientes e assim compreendemos o que eles sentem. Não podemos interpretar adequadamente. Aí vai ficar um negócio teórico, não vai ficar um negócio, né? Vira aba. No dia a dia da vida, isso é o tempo todo. Né? O que adianta fazer? Liga para um amigo que você sabe que vai ser entendido por ele. Né? Para que um paciente possa receber a interpretação, é preciso que ele sinta compreendido pelo analista. Aí o Kohut fala que tem duas fases a análise. Tanto pode ser ficar permanentemente numa até um outro momento, como elas são alternadas. Né? Podem ser alternadas, que seria a fase da compreensão do eco empático e a fase da interpretação propriamente dita. Eu, praticamente, hoje em dia, como eu não trabalho com a teoria mais estruturada no conflito, mas nos padrões, que é um outro caminho, mas a fase de compreensão do eco empático é o tempo todo, que é você compreender e dizer, estou entendendo que você está sofrendo, estou entendendo, você mostra que está entendendo a pessoa. Porque ela está sentindo, né? Vê que Kohut, quer dizer, a minha ideia de que Kohut, que ele não fala em sentimentos, ele está falando de sentimento o tempo todo. O tempo todo. Você faz o eco. A fase do eco empático, como o próprio nome diz, o analista ecoa o sentimento do paciente. Se o paciente falar que está triste, se sentindo muito só, deprimido, o analista lhe diz que percebe quanto ele está sofrendo. O analista apenas ecoou o sofrimento desse paciente. E a fase da interpretação já seria, no caso de Kohut, dentro da interpretação das transferências narcísicas. Ele não nega, lembra que ele fala que trabalha lado a lado com o homem dos conflitos e o homem culpado e o homem trágico?
Mas, na verdade, acaba que fica mesmo. Então, ele diz, a transferência neurótica que Freud propôs é para o homem dos conflitos. E as transferências narcísicas é para o homem trágico, que é você, aquela coisa do que a gente viu aqui, do self-objeto gemelar, de querer ser um gênio, precisar ser um gênio, precisar ser admirado. São as transferências narcísicas que o outro vai fazer com você. E se você não corresponde, o mundo pode até se acabar, dependendo da gravidade com aquilo tá. E isso acontece não só num setting analítico, na vida. Na vida, se um amigo às vezes não corresponde, uma pessoa que é muito imatura, né, do ponto de vista narcísico, ela vai ficar muito frustrada e vai ficar aborrecida com esse amigo, não vai entender que é um limite. Então, tem aí uma transferência. Só que na análise a gente trabalha isso. Você, no seu trabalho, você vai trabalhar isso de uma maneira diferente do que eu faço, mas vai ter que entender essas transferências narcísicas. Quando uma mãe chega lá, porque você é toda poderosa e você vai curar meu filho, você diz, essa mãe está me vendo, está se sentindo muito frágil, se colocando, e eu colocando lá em cima como uma idealização que, não é verdade? Então, você vai ter que saber trabalhar isso de uma maneira ou de outra. Você vai acolher essa visão, você não vai derrubar isso, porque não é o caso na psicologia do self, mas você não vai estimular essa visão sobre você. Porque aí seria a falha, né? Você não tem que estimular ninguém a te admirar, você não tem que estimular nada disso, mas você vai acolher entendendo o sofrimento daquela pessoa que está precisando de uma figura tão grandiosa até que ela possa ir se estruturando e acolhendo a própria dor dela. Então, ambas as fases... entendendo. E se entendendo. Ambas as fases oscilam durante um tratamento analítico. No entanto, em certas psicopatologias narcísicas graves, o analista pode permanecer por muito tempo apenas na fase do eco empático, até possuir as condições necessárias para atingir a fase da interpretação. Consideração importante, isso é muito importante, porque a gente tende a pensar a empatia só como uma coisa, o sentimento de empatia como uma coisa muito boa. No entanto, o Corrute dizia que não achava ser suficiente ser empático com os seus pacientes para que eles melhorassem. A introspecção e a empatia constituem o modo pelo qual conseguimos atingir o universo psicológico dos nossos pacientes. Mas ninguém pode afirmar que basta atingir o universo psicológico para que eles sejam tratados. É preciso analisá-los, até porque existe um outro aspecto da empatia e da introspecção muito importante. É preciso que a gente entenda, não basta só lá ir lá dar um abraço. Se depois que der um abraço, acolheu, é preciso entender o que está acontecendo, é preciso saber o que está acontecendo, conversar, fazer reflexões, enfim. Mas na última conferência do Corrute, ele chama a atenção para uma coisa que é muito importante. E é também pela empatia e introspecção que se é capaz de atingir destrutivamente uma outra pessoa. Somente sendo empático e introspectivo pode-se conhecer os aspectos fragilizados do outro e, com uma certa dose de sadismo, atingi-los destrutivamente. Um grande exemplo disso é o bullying, né? O bullying. Você vai lá e pega o ponto fraco daquela criança ou daquela pessoa e começa a tentar destruí-la destrutivamente, né? A atingi-la destrutivamente. Por exemplo, então é interessante, aí você vai dizer assim, eu custei a entender isso, mas é verdade, eu entendi mais isso recentemente, é porque o sentimento nunca anda sozinho, né? Então, se você tem a empatia com o amor, você vai, com a generosidade, você vai ter um caminho para ela. Se você anda com a empatia, com egoísmo, com ódio, com raiva, com mágoa, enfim, você vai levar esse sentimento, essa evolução para outro caminho, né? Mas isso já é na minha teoria que eu respondo isso, né? Dessa maneira. O Corrute não, ele só alerta, e é verdade. Tem pessoas que olham para a sua cara, ela vai ali com precisão no teu ponto fraco. É uma capacidade empática. Só que ela vai usar daquilo para acabar com você. A te ferir. A te ferir. Né? E isso está cheio por aí. Uma outra confusão que o conceito de empatia tem gerado é a ideia de que eu falei lá, que aquele vídeo mostra muito bem, que é ser empático e simpático, né? O vídeo mostrou isso muito bem. A pessoa poderia mesmo não ser simpática, mas empática. Uma pessoa antipática pode ser empática. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, um exercício, apesar que o vídeo usou essa expressão que simpatia e a empatia com o outro, eu prefiro dizer que simpatia é a capacidade de sentirmos com o outro, e a empatia é a capacidade de sentirmos em o outro. Eu peguei essa figura, ouvir do outro ponto de vista e compreendê-lo. Quer dizer, a pessoa passou a sentir como em
né, o outro. E aí é natural que ela se agrega também o com. A simpatia não é só ficar do seu lado, é com você. Agora, o que você está sentindo ou deixando de sentir, eu não chego lá a ser simpático. E uma pessoa antipática pode entender o que está, compreender o que você está sentindo, tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? Outra forma de transformação do narcisismo é a criatividade. O indivíduo torna-se criativo quando consegue investir libido narcísica de um narcisismo transformado no ambiente que cerca e, consequentemente, incluir o ambiente no seu próprio self. A partir desse movimento, o indivíduo criativo é capaz de reorganizar o ambiente e oferecer uma nova configuração através de suas obras. As pessoas superdotadas, por estarem investindo libido narcísica no meio ambiente, ao mesmo tempo que estão profundamente envolvidas com o outro, habitualmente se sentem solidárias. O que é a criatividade? Você está diante de uma questão que te incomoda. O que acontece? Aquilo que te incomoda está te ferindo narcisicamente. Em princípio, você pode desconfiar, epa, se eu estou me sentindo mal, isso aqui não está bom, isso não está me fazendo bem, você está ferido narcisicamente. E aí, o que você faz? Você investe libido narcísica nesse ambiente e tenta reorganizar esse ambiente. Isso é a criatividade. A criatividade é justamente você transformar aquilo numa nova maneira de funcionar, de você reorganizar. Você mesmo lá, né, não fez um monte de aparelho lá com as suas mãos, não sei o quê. Quer dizer, você criou. Por quê? Porque justamente, vou criar. Quer dizer, você consegue arranjar, né, a fazer um arranjo diferente das questões que estão te incomodando. Então, isso não tem jeito. Você tem que investir libido narcísica no ambiente para trazer de volta de uma outra maneira organizada. Isso é criatividade. Esse videozinho aqui eu achei interessante. Quer dizer, ao invés de comer o carneiro, eles criaram, né? O transformaram. Mantiveram ele vivo o tempo inteiro. Eles possuem outra coisa importante do indivíduo criativo, é que ele possui muitos aspectos de personalidade infantil. O indivíduo criativo ele brinca, ele é lúdico, ele brinca, né? Essa característica de personalidade dos indivíduos criativos corresponde a uma fase muito primitiva do desenvolvimento do self, onde ainda não há diferenciação entre eu e o outro. Isso é fácil de ser compreendido, pois já entendemos que, para haver criatividade, se faz necessária a fusão com o meio ambiente, que, na verdade, você se funde ao meio ambiente para se transformar. Só que você tem um narcisismo amadurecido, e aí você transforma aquele meio ambiente. Ou o que você está fazendo, você cria, né? E Einstein, por exemplo, antes de elaborar a teoria da relatividade, passou por vários anos
imaginando-se viajar à velocidade da luz carregando um espelho. O assunto, apesar de muito sério, pois Einstein queria compreender o que acontecia, a sua imagem refletida no espelho, né? No espelho, já que viajando à velocidade da luz, a sua imagem não teria como ser refletida, porque se eu estou à velocidade da luz, a luz não vai voltar, ela não vai ter como refletir, né? Eu estou com o espelho na frente, que a luz bate e vem, por isso eu me vejo no espelho. Mas se eu estou viajando à velocidade da luz, ela não tem como voltar para refletir, né? E vamos que não teria, e não deixa de ser uma imaginação infantil, e por que não bastante divertida ele ficar imaginando isso, né? E o Einstein adverte sobre a imaginação do cientista. Ele diz assim: se o senhor quer estudar qualquer dos físicos teóricos, os métodos que emprega, sugiro firmar-se no princípio básico. Não dê crédito algum ao que ele diz, mas julgue aquilo que produziu. Porque o Criador tem essa característica. As produções de sua imaginação se impõem a ele, tão indispensáveis, tão naturais, que não pode considerá-las como imagem do espírito, mas as conhece como realidades evidentes. Quer dizer, porque o Criador, o sujeito fica brincando com as ideias, até que ele produz alguma coisa. Né? Bem isso. Um outro aspecto importante da dinâmica da criatividade é que o ato criativo surge como uma tentativa de recuperação de um equilíbrio narcísico perdido. É o que eu falei no início. O indivíduo, diante de uma questão que seja importante para ele, que não possui solução, vivencia um desequilíbrio narcísico. Ele vai ficar... Esse acaba por impulsionar o sujeito a uma tentativa de solução, que é o ato criativo, em busca de seu reequilíbrio. Agora eu estou feliz, consegui resolver o problema. Mas, na verdade, todo mundo faz isso. Sim, todo mundo tem libido narcísica. Só que... Não, e todo mundo é uma característica do ser humano, né? Mas é claro. Agora, tem seres humanos que têm pouca criatividade, porque não amadureceu essa libido ao ponto, ele fica fusionado, mas não consegue transformar. Aí fica aquela coisa mais dependente do outro. Tudo é um grau de amadurecimento. Quer dizer, você, para se tornar criativo, você tem que amadurecer a libido narcísica. Senão, você não é criativo. Não se torna criativo. Elementos para tal você tem, segundo Kohut, mas você não faz. Né? Eu gosto mais, quer dizer, a gente que já conhece minha teoria, quando a gente cai no campo vibracional, isso tudo fica muito mais fácil de ser compreendido. Mas, por enquanto, nós estamos naquele jato de água, como se fosse um jato de água. Vai para lá e vem para cá e inunda. Vai para lá e vai ficar inundando como se fosse uma corrente. Ainda está no modelo da corrente ainda. Senso de humor é outra coisa. O senso de humor é rir de si mesmo. Eu gostaria daquele ali, por favor. São as lagostas que vão ser comidas. Mesmo na face da morte, algumas lagostas demonstram um ótimo senso de humor. E eles ficam brincando qual é o ser humano que eles querem comer, sabendo que eles é que vão ser comidos. É uma chargezinha, né? Quem é que vai me comer agora? Ele está escolhendo quem vai comer. Bom, o verdadeiro senso de humor só é atingido quando o indivíduo consegue vivenciar com humor as suas próprias limitações. Esse cara careca fez uma tatuagem de um cara aparador de grama. O indivíduo alcança uma alegria interna quando consegue flexibilidade em seus valores e ideais, ou melhor dizendo, o uso do senso de humor é alcançado quando o indivíduo consegue o fortalecimento de seus valores e ideais, atingindo assim uma flexibilidade em suas posições antirrígidas. Você se torna mais livre por você. Você não fica tão machucado, entendeu? Rígido com os seus próprios limites. Através do narcisismo transformar, consegue o domínio das exigências narcísicas, seu sentimento de grandiosidade. Porque você tem que ser o todo-poderoso, não pode falhar. Não, você começa a rir até das suas falhas. Você tem humor. Senso não é rir, é senso de humor em relação às falhas. Aquilo ok, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Exatamente. Isso é amadurecimento da libido narcísica, né? Certa vez, duas senhoras amigas, bastante gordas, contaram que, passeando pela rua, uma delas escorregou e caiu sentada no chão. A senhora, que ficou de pé, tentou ajudar a amiga a se levantar e conseguiu. No entanto, com esforço excessivo, tão logo a sua amiga se levantou, ela perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. A amiga que havia caído primeiro resolveu ajudar a que lhe havia ajudado a se levantar.
No entanto, também com esforço excessivo, tão logo a sua amiga se levantou, ela perdeu o equilíbrio e caiu novamente sentada no chão. E a história se repetiu. As duas ficaram assim por um bom tempo. Quando uma se levantava, a outra caía. E, segundo ela, riam muito. O final dessa história aconteceu com muitos risos e com as duas senhoras caindo sentadas no chão ao mesmo tempo. Quer dizer, elas podiam ter ficado pau da vida, chateadas, não, elas riram, apesar das limitações impostas pela idade e pela gordura, souberam lidar com o episódio com bastante senso de humor. Elas não se sentiram humilhadas com o acontecido, puderam manter o autorrespeito, não se sentindo envergonhadas ou feridas narcisicamente. Ao contrário, riram e ainda puderam dividir o humor do acontecido posteriormente com seus familiares e amigos. E o que acontece? Uma coisa importante também é que self-objeto não necessariamente é uma pessoa, um trabalho pode ser um self-objeto, né? Um passeio pode ter uma função self-objetal, um livro, enfim, tudo aquilo que você investe, que não é você, né? E que é o não eu, e que vai servir de estrutura para você. Esse aqui eu morri de rir, isso aqui, porque está na cara que o cara que deu a entrevista sabia, ele aceitou de gozação, e o repórter não se chateou, você vai ver. Eu tenho a impressão que ele não sabia, não, sabia? Por quê? Ele riu. Ele riu porque ele achou engraçado, ele riu dele mesmo, tem bom Não, humor. pode ser, o repórter não sabia, com certeza. O repórter não sabia, não. Então, Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Pepe, 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 Pepe. Muito obrigado, viu? Sabia não, pera. Aí, eu vou continuar a abertura aqui. Ele vai rindo de tudo. mas ele podia ter ficado chateado, não, ele tem que ser humor. Ai, Jesus, foi muito engraçado isso. Não sabia que ele era mudo, não? Como é que vai falar com o cara? Eu sabia. Todo mundo... Ai, Agora tem que tomar cuidado para não confundir senso de humor com humor defensivo. Rir de tudo é uma coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos. Esse é Erasmo de Roterdã. Os indivíduos que fazem piada de tudo podem estar, provavelmente, estão utilizando o humor como defesa para um sentimento de fragilidade de seu self. O verdadeiro senso de humor é um sentimento de tranquilidade e de bom humor, que o indivíduo possui internamente para lidar com as limitações do seu self. O verdadeiro senso de humor não é ansioso, mas tranquilo, não é agressivo, mas amoroso. O indivíduo que possui senso de humor lida consigo e com a vida de uma forma leve e segura. Eu dia você tinha perguntado, né, se era defesa. Não é uma defesa, é um amadurecimento. É diferente de defesa. O humor defensivo é que é defesa. Porque eu não lido com o sofrimento, eu não vou lidar com a dor daquela frustração. E você vai saber lidar com aquela frustração. Você aceitou aquilo, você conseguiu lidar com a limitação do seu self, vamos dizer assim. Por isso é um narcisismo transformado. O self está mais... você conseguiu ver, né? O self tem estrutura para suportar suas limitações e falhas. Coisa que quando você não tem, ele não suporta. O eu não suporta. Aí você começa a se defender de tudo. Não, eu não tenho isso. Que é isso? Não, pá. Aí começa a jogar, ou com piada para fazer graça onde não tem, etc, etc. E assim, não, a pessoa reconheceu, realmente, olha, eu sou gordo e caí mesmo, o outro eu sou gago mesmo. Eu como repórter e percebi que o cara era gago. E riu. Quer dizer, não é defesa, é saber justamente, né? Saber que foi burro, né? Ingênuo, né? A capacidade para tolerar a finitude do céu, né? Saber que vai morrer. A verdade é essa, que a gente vai acabar. Isso, então, exige um amadurecimento, né?
Reconhecer que na vida tudo passa, ainda que o nosso ser se acaba, significa possuir a capacidade para tolerar a transitoriedade da vida, para que isso não seja vivenciado pelo sujeito com sofrimento, mas sim com serenidade. Faz necessário que o narcisismo do indivíduo atinja um estado de estabilidade e, consequentemente, que o indivíduo possua uma elevada autoestima. O homem que alcança esse estágio de transformação da libido aceita com tranquilidade a finitude de sua vida. Aí a charge é que, quando chegar a hora de morrer, não seja como aqueles cujos corações são preenchidos com medo da morte, que choram e rezam por um pouco mais de tempo para viver suas vidas de novo de uma forma diferente. Cante sua música da morte e morra como um herói indo para casa. Chefe Albert. Isso é muito bonito, né? Profundo. Cante sua música da morte, morra como um herói indo para casa. Cara, isso é tudo. Essa minha frase. Se eu tivesse lápide, eu ia botar isso aí na minha lápide. Para quem trabalha com pessoas idosas ao leito, é comum ouvir algumas delas dizendo que, com bastante tranquilidade, que já desejam morrer. O sentimento para quem as escuta é de que realmente essas pessoas estão satisfeitas com a vida que viveram e já é chegada a hora de partir. Eu já falei, quer dizer, eu tenho a ideia de que quem está realizado, quem se realizou na vida, se realizar na vida não é fazer tudo o que quis, mas está feliz, está satisfeito. Quando chega lá no Deu, né? Viveu, agora está na hora de ir embora mesmo e dar lugar para outros, né? E voltar para casa como... Fez o que tinha que ser feito, deu. O que foi possível fazer. O que foi possível. Isso é o narcisismo transformado. É isso que eu falo. O que vier para mim agora é lucro. Essas alturas do campeonato, para mim também. Esse é aquele vídeo... Eu estou só no lucro agora. Esse é aquele vídeo bacana, muito lindo, eu achei. Eu peguei aí. A vida da morte.
Meu Deus, que lindo isso. não é? Não tinha visto ele assim, não. Eu não tinha visto ele todo. No final ele Que aceitou, coisa. chegou a hora, né? Já não ia mais correr atrás, acabou. A morte não queria, porque ela também queria a Ela companhia. se apegou nele, né? Ele Mas fez ele disse, companhia não, no agora, final. agora é a hora. É lindo E esse filme. foi ele que pediu para ir mesmo, quando ele viu Ele que não chegou a podia hora, correr com né? os Ele outros. aceitou, acabou. Já fiz o que tinha que fazer. Freud, Pode vir, né? Freud, ciente que seu tempo havia acabado, solicita ao seu médico Schuh que desse um fim àquele sofrimento. Peter Gay descreve o encontro entre Freud e o seu médico. Quando Schuh estava sentado à cabeceira de Freud, ele tomou a sua mão e lhe disse: Schuh, o senhor lembra-se de nosso contrato? De não me deixar quando tiver chegado a hora? Agora é apenas uma tortura e não faz sentido. Schuh fez sinal de que não tinha se esquecido. Freud deu um suspiro de alívio, continuou a segurar-lhe a mão por um momento e disse: Eu lhe agradeço, Schuh. Estava à beira de lágrimas. Eu lhe agradeço, Schuh. Estava à beira de lágrimas enquanto presenciava Freud encarando a morte com dignidade e sem autopiedade. Ele nunca vira alguém morrer assim. Schuh aplicou em Freud uma injeção de morfina. Freud entrou num coma do qual não mais despertou. Aí, essa frase é atribuída a Freud, eu não sei se é mesmo. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Verdade. É verdade, é um Eu suportar a descobri que é vida. uma evolução do narcisismo aceitar a finitude. É. Sabedoria. A sabedoria seria o ápice da transformação da libido narcísica. Eu achei essa charge tão bonitinha. Sabedoria é achar o seu lugar no mundo. Oh, meu Deus. Nem todos os indivíduos conseguem atingir, e quando conseguem, o fazem em idades mais avançadas. Isso porque a sabedoria é a possibilidade do indivíduo possuir uma compreensão de si mesmo na sua relação com o mundo, vivenciado e assimilado por toda a sua existência. A sabedoria é o investimento de libido narcísica no meio ambiente decorrente de um narcisismo transformado, no seu último grau de transformação. Portanto, para alcançá-la, a pessoa tem que ter, primeiramente, conseguido atingir a empatia, a criatividade, a capacidade de humor e a capacidade para aceitar a finitude do céu. Como foi definida por Corrute, uma atitude estável da personalidade em relação à vida e ao mundo, atitude que é moldada através da integração da função cognitiva com o humor, a aceitação da transitoriedade, um sistema de valores firmemente catexizado. Isso é sabedoria. Nós, do mundo ocidental, reconhecemos a sabedoria do mundo oriental. Os orientais respeitam seus velhos, reconhecem as pessoas idosas como detentoras da experiência e sabedoria, um saber de si mesmas e da vida. A pessoa pode ser até analfabeta, mas sábia. Os provérbios são um bom exemplo disso. Os provérbios são um acontecimento universal, pois já os encontramos no Antigo Egito, na Babilônia, entre os sumérios, entre os povos selvagens das culturas primitivas, entre os chineses e os hindus. Para que um provérbio possa sobreviver, deve expressar uma sabedoria inquestionável, além de possuir um princípio de vida tão vigoroso que lhe possa assegurar seu lugar no decurso do tempo. Cláudio Corrêa, em Provérbios Inconscientes. Aí aqui tem essa chargezinha. Qual é a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Lindamente respondido por Buda. Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isso, entende a vida. Essa é forte. Assim, baseando-se nas transformações da libido narcísica, Corrute propõe uma nova definição para o narcisismo. Isso aqui é que é importante também. O narcisismo, dentro de minha concepção geral, é definido não pelo alvo de investimento instintivo, aquilo de vai ou vem, do objeto vem, isto é, se é ele o próprio sujeito ou outras pessoas. Entende, Lima? Aquela que você perguntou, mas então, porque isso é Freud. Mas o que o Corrute diz que é narcisismo é pela natureza ou qualidade da guarda instintiva. A gente vai estar sempre investindo no não eu também. E agora, dependendo da natureza com que você, da qualidade com que você investe, é que é
você vai colocar esse self-objeto a seu serviço e vai retribuir ao meio enquanto self-objeto também. Uhum. Entendi. É isso. Agradeço a vocês terem vindo. Quem veio me serviu de self-objeto para eu não gravar sozinha. Poder gravar, né? Mas bastante interessante isso.